Eu. E para quem não me conhece, meu nome é Viviane Oliveira, eu sou a criadora do canal Viajante Missionária e hoje eu estou aqui para fazer uma live para vocês, uma live bem curta, só para fazer uma meditação na palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho de deserto e para poder ajudar vocês, e no sentido que hoje a maioria das pessoas estão passando por um deserto. Está complicada a situação, se a gente vê por todos os cantos, por todos os lados na terra, está complicado, mas eu venho trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e tem falado comigo, porque sempre há esperança, né? E a gente precisa de desertos na nossa vida para a gente aprender a andar com Deus e aprender a ter dependência de Deus. Então, é sobre isso que eu queria falar um pouco. Bom, lembrando a você que se você gosta de assuntos relacionados a missões e a palavra de Deus, esse é o seu canal, então não deixe de assinar e também acionar o sininho, porque aí toda vez que o YouTube, que eu postar no YouTube, você vai receber a notificação que tem vídeo. Não esquece de deixar sua curtida e também o seu comentário, que ele pode virar assunto aqui no canal. Então, aproveita e deixa o seu comentário também. Gente, só quero, antes de eu começar a falar a palavra que Deus colocou no meu coração, lembrar você que na sexta-feira eu vou estar aqui. Amanhã vai ter uma live no mesmo horário, e na sexta-feira, a live de amanhã sou eu, mas na sexta-feira eu estou com a Wanda. A Wanda, ela é especialista em comunicação social e ela faz um trabalho legal para as igrejas. Então, ela tem um trabalho que ela ensina as igrejas a fazerem culto online, e ela tem essa especialização de ensinar os cristãos a usar a rede social para falar de Jesus. Então, se você quiser saber como você pode, de repente, você tem no seu coração também de fazer esse trabalho, seja no YouTube, Facebook, Instagram, que seja. Se Deus te chamou, vem aqui ouvir, que ela vai dar algumas dicas de como você pode fazer esse trabalho online, assim como eu também faço, você pode fazer, e a obra de Deus cresce. Amém? Então, vamos lá? Para a gente falar hoje, no dia de hoje, eu queria que vocês, se vocês tiverem Bíblia aí, me acompanhem no Salmo 107. Eu vou ler o começo do Salmo aqui para vocês. E o Salmo 107 fala assim: Deus salva de todas as tribulações, tá? Então, esse trechinho que eu vou querer ler com vocês e vou meditar. Olha só. Vou começar no versículo 1, que fala: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Aí o 5 fala assim: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Amém? Então, eu só vou pular aqui e ler o 9, que fala assim: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então, esse trecho, essa palavra que Deus tem falado comigo, Salmo 107, porque provavelmente você, como eu, se você não está nessa fase, você vai entrar nessa fase, e como a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, a gente está, de qualquer maneira, a gente está passando por um deserto. Seja o deserto, com tudo isso que está acontecendo, com esse negócio de quarentena, tem que ficar em casa, sem trabalhar, às vezes sem receber, sem saber o que vai acontecer, e vendo pessoas ficando doentes, e assim, o mundo como que se tivesse virado de ponta cabeça, e a gente fica perdido e fica sem saber, e fica muitas vezes sem esperança do que vai virar, o que vai acontecer conosco. Mas eu venho trazer essa palavra do Senhor aqui, que, na verdade, irmãos, todas essas coisas que têm acontecido, a gente que acompanha a palavra de Deus sabe que isso iria acontecer, e isso vai acontecer várias vezes. Não estou falando especificamente da pandemia, mas estou falando, assim, desses momentos que globais, né, que a gente está vivendo, essas crises globais. Então, são coisas que a Bíblia fala que realmente aconteceria, mas o propósito de acontecer essas coisas é porque são sinais da volta de Jesus. Só que Jesus e o nosso Deus, ele tem cuidado de nós.
E desde que o mundo é mundo, a gente que quem segue a Deus, quem segue a Jesus, e até quem não segue, passa por desertos, porque nossa vida, ela sempre tem os altos e baixos. Só que como que eu vou fazer quando eu estou enfrentando um deserto? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Bom, basicamente, Deus sempre fala na sua palavra da questão de que nós devemos adorar a Deus independente da circunstância. Porque para nós é super simples a gente adorar a Deus quando a gente está passando, tá tudo bem na nossa vida. Isso é fato. E muitas vezes, nesses momentos que a gente está bem na nossa vida, às vezes a gente nem adora a Deus, a gente acaba esquecendo e deixando Deus de lado. E não é para isso que Deus nos chamou. Na verdade, nós somos chamados na Terra, todo ser humano foi chamado para adorar a Deus e fazer a vontade dele. Só que a gente é ser humano e a gente erra todo tempo, e todo tempo Deus vai lá e nos resgata. Como que eu me porto quando eu estou passando por um momento difícil? A primeira coisa, quando a gente está passando por um momento difícil, pelo deserto, é a gente duvidar das características de Deus. A gente vai duvidar do caráter de Deus. A face de Deus ser bom, ele muda, essa face muda, porque quando você está no problema, você começa a ver Deus como um humano, um humano que falha. Porque, veja bem, se você anda com Deus, você sabe que Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus pode mudar a vida de uma pessoa de um dia para o outro, Deus pode consertar sua vida financeira, o seu relacionamento, restaurar o seu casamento, qualquer coisa, curar a enfermidade de alguma pessoa da sua família, Deus pode fazer qualquer coisa agora. Só que o nosso problema é que, por sabermos que Deus pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, a gente conta com isso quando a gente está em problemas. Então, quando a gente entra no problema, a primeira coisa que a gente olha para Deus e busca Ele é para resolver. A gente começa a orar para Deus resolver. Não que Jesus não tenha vindo na Terra para resolver nossos problemas, que Ele veio também. Uma das questões foi que Ele tentou resolver o problema de muita gente. Ele curou muitas pessoas, Ele realizou muitas coisas muitos milagres que ajudaram muitas pessoas, que resolveram os problemas das pessoas. Só que o chamado Jesus não veio exclusivamente para resolver o meu e o seu problema. E Deus, ele permite que nós passamos por certas coisas na nossa vida, porque ele molda o nosso caráter. E aí, nesse momento que a gente está passando essa aflição, a gente tende a acreditar que Deus mudou. Não, mas Deus não era bom? Se Deus é tão bom, se Deus não está comigo, se eu sirvo a Deus, por que Deus não está operando e não resolve o meu problema, sendo que Ele pode fazer qualquer coisa? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba endurecendo o coração para Deus. É como, vou dar um exemplo, é como, vou supor, se você tem aqui, você está passando fome, vou dar um exemplo. Você está passando muita fome, você não tem o que comer, não tem de onde tirar dinheiro para comprar alguma coisa para comer. Aí você conhece uma pessoa super rica, um milionário, uma pessoa famosa, que seja. E essa pessoa passa do seu lado e te conhece e vê que você está morrendo de fome e ela tá cheia de coisa de comer na mão e ela passa do seu lado e não faz nada. E aí a gente tem a impressão que assim que Deus está fazendo isso com a gente, que Ele está com todos os recursos na mão, que Ele olha para o nosso sofrimento, fala, não vou fazer nada para ele, não vou fazer nada para ela. Então a gente tende a ter essa impressão, mas não é assim que Deus faz. Deus, na realidade, ele permite certas coisas para que ele venha trabalhar em algumas áreas da nossa vida que, no momento que ele está trabalhando, a gente não entende. A gente só vai entender depois, se ele revelar. O importante é que a gente tem que manter a fé em Deus, por quê? Porque Deus não deixa de ser bom, mesmo quando a gente está passando um momento difícil. Deus não deixa de ser bom. E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, oi, Bruno. Bruno entrou aí. Tudo bem, Bruno? Então, o que acontece? A gente, Deus não muda. Ele continua, ainda que você esteja passando por grandes dificuldades e você não vê que nada acontece, Deus está ali, Ele está te acompanhando e Ele está esperando o momento que Ele vai fazer a virada. Então, se você está nesse momento agora passando essa dificuldade, que seja que área que for, porque a gente vê que na Terra hoje a gente está vivendo um momento super complicado em todos os sentidos, não quer dizer que Deus não está na Terra.
Vou dar outro exemplo, esse vírus tem assolado muitos países, muita gente está morrendo. Não quer dizer que Deus abandonou todo mundo a Deus dará de um vírus. Não, ele não nos abandonou. Simplesmente de repente a gente foca só nas coisas ruins que estão acontecendo e a gente nem sabe, porque isso a notícia não divulga, o tanto de coisa boa que tem acontecido por conta desse vírus ter assolado a Terra. Então, a gente tem que começar a ver as coisas por um outro lado. O lado do deserto, que no deserto tem um manancial. Porque aqui a palavra fala, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. E o deserto, tem uma das características do deserto que ele é super seco, você anda, só vê terra, não vê nada, mas tem lugares do deserto, no meio do deserto, que são os oásis, que são aqueles onde você encontra água, que são esses lagos no deserto. Então, mesmo no deserto, há refrigério. A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus teve que cruzar, eles saíram de escravos no Egito e foram para a Terra Prometida, eles tiveram que cruzar o deserto. E enquanto eles cruzavam o deserto, Deus não deixou faltar nada. A diferença do deserto para uma vida que está, vamos dizer assim, controlada, sem nenhum problema, você está vivendo balanceadamente, que você está sendo abençoada, é essa. Porque quando você está vivendo uma vida que você não está no deserto, você está no tempo de bênção, você tem acesso a tudo, as coisas acontecem mais fáceis, e você se alegra porque as coisas começam a andar. No deserto, você fica lá no meio daquele lugar, né, daquele lugar espiritual, estou falando de uma maneira espiritual, e ali você vai receber apenas aquilo que vai saciar a sua necessidade. Então, por exemplo, se no tempo de bênção você tinha um emprego, você tinha um bom salário, você pagava as suas contas, até ajudava pessoas e pagava até coisas essas, tinha uma vida mais regalada, quando chega no tempo de deserto, a sua vida ela vai ser simples e você vai depender para as coisas básicas de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai deixar faltar o básico até quando você sair do deserto. Então a gente tem que ter essa confiança, porque Deus é Pai. E Deus ele tá ele nunca para de nos preparar para o que vem próximo, para a bênção que vem próxima. Então a gente vive sempre períodos assim, um período que Deus me abençoa, e a gente está sempre subindo as escadas. Então eu subo o degrau da bênção, de uma bênção. Aí eu vou subir o outro degrau. Para eu conseguir alcançar o outro degrau, a outra posição, eu vou ter que continuar subindo e eu entro nesse meio do caminho, eu entro num processo, eu vou passar dificuldades e provações, porque Deus vai querer treinar as minhas habilidades para eu chegar num ponto maior. Deus nunca vai te entregar uma bênção hoje aqui, e amanhã ele vai te entregar algo abaixo daquilo que ele te entregou. Ele sempre vai te entregar algo mais, porque a sua vida é necessária para abençoar as outras pessoas. Deus nunca me abençoa ou abençoa você para a gente mesmo, para o nosso bel prazer. E a gente também não pode se glorificar quando a gente está lá em cima e as pessoas estão aparentemente lá embaixo, ou seja, quando a nossa situação tá superior à das outras pessoas. Por quê? Porque continua rodando, o mundo continua rodando. Hoje você está lá em cima, elas estão lá embaixo. Amanhã você vai estar lá embaixo, elas vão estar lá em cima. E se você está no deserto, mas se você tem essa visão de que Deus não está te punindo, e sim, Ele está te preparando para chegar na terra. Imagina você chegar na terra de Canaã sem preparação, você pode desperdiçar a sua bênção. Então, o deserto só serve para te preparar para chegar na terra prometida e ali você tomar posse da sua vitória e saber usar. Porque não tem coisa mais terrível do que você ao conseguir alguma coisa e você não souber manter na tua mão. Por isso que tudo a gente precisa de preparação. Então, a gente tem que colocar no nosso coração, tirar a dureza no nosso coração e ter a confiança que Deus nos ama, independente da situação que nós estamos passando, que Deus permite que nós passemos momentos de deserto para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que nós venhamos alcançar o que Ele tem planejado, o próximo degrau mais alto, que é um degrau um pouquinho mais, vamos dizer assim, que ele é mais sofisticado, que a bênção vai requerer um pouco mais de você, mas Deus te prepara para que você também seja uma bênção para as outras pessoas. Então, isso tem que ficar bem claro no seu coração. Por quê? Porque senão você acha que Deus, quando você entra no deserto, Deus está te punindo.
Aí você está sofrendo punição. E aí o seu coração começa a fechar, porque você vê que Deus, você sabe que Deus pode fazer qualquer coisa por você, que ele pode tirar daquela situação, mas ele deixa você resistindo até o final. Lembrando que Deus nunca vai deixar você passar por algo que você não pode passar. A hora que ele vê que é o seu limite, ele alivia a carga e ele muda o seu quadro. Só que Deus, ele te treina até o limite. Um atleta, quando ele precisa correr, vamos dar um exemplo de um atleta que vai para uma Olimpíada, ele precisa testar o máximo do limite dele, para que quando ele chega na competição, que assim, que ele tem segundos para realizar o que ele realiza, ele tem que estar preparado, testado e preparado, porque ele só tem uma chance de ganhar a medalha de ouro. Se ele não ganhar naquela Olimpíada, ele tem que esperar mais 4 anos, e ele tem que passar mais 4 anos de preparação para tentar a próxima Olimpíada. Então, é isso que Deus faz. Então, se você está vivendo nesse momento agora, pensa que é um momento de preparação. Deus não mudou. Ele não muda. No tempo da bênção ele é bom, no tempo do deserto ele é mau. Não é assim. Deus, ele nunca muda. O caráter dele é imutável, ele não muda. A natureza dele não muda. Então, o que acontece é que ele nos testa e nos prepara para algo maior. Eu tenho certeza que se você está ouvindo essa palavra é porque Deus tem algo maior que ele está preparando para a sua vida. E se você estiver no deserto, ou se você ainda não estiver e de repente estiver entrando no deserto, o que eu falo para você é: busque a Deus, e sempre Deus, ele está acessível a todo momento. Jesus fala conosco a toda hora. Busca saber de Deus. Deus, qual é a direção? O que eu posso fazer? Às vezes Deus vai ficar em silêncio, não quer dizer que ele te abandonou, ele está apenas te treinando. Então tem um momento de Deus falar e tem um momento dele ficar quieto. Então não desanime. Se você tiver com pensamentos de, ai, Deus me abandonou, vou deixar tudo para lá, não é assim, minha vida virou de cabeça para cima, de perna para o alto, como diz, que eu não tenho mais saída no que eu estou fazendo, é mentira. Sempre tem uma saída, sempre tem uma saída. Para Jesus, até para a morte tem saída, porque ele ressuscitou Lázaro. Então, vamos nos apegar, vamos nos juntar, busca pessoas que possam, eu sempre falo isso, que a gente tem que sempre se unir, buscar pessoas que possam te apoiar, pessoas que verdadeiramente vão estar do seu lado. Na verdade, a maioria das pessoas provavelmente vão virar as costas para você, mas sempre tem aquele que é de Deus, que vai olhar para você e vai te apoiar, ainda que essa pessoa não possa fazer nada, essa pessoa não tem o poder de resolver o seu problema, essa pessoa pode sim te ajudar com palavras de encorajamento, com oração, da maneira que você precisar, às vezes até suprindo a sua necessidade que você precisa, porque Deus não abandona no deserto. Ele prepara a nuvem para andar, para cobrir do sol, ele prepara o maná do céu, ele prepara tudo para que a gente passe no deserto. É sofrido passar no deserto? É, mas Deus não nos deixa perecendo e morrendo de sede e definhando no deserto. Ele nos capacita, e a palavra de Deus diz: quando o povo passou para o deserto, eles nem o sapato, nem a roupa deles estragou, e eles tinham comida e bebida todas as vezes que eles tinham essa necessidade. Então Deus não vai deixar faltar o mínimo que você precisa. Ele vai trabalhar na sua vida, e se você tiver um coração aberto para receber esse tratamento de Deus, Deus pode até antecipar o seu processo de saída do deserto, porque o povo pereceu, teve gente que pereceu no deserto porque eles murmuraram contra Deus, se rebelaram contra Deus e viraram as costas para Deus. Aqueles que permaneceram na fé, ainda que com dificuldade, a geração seguinte que permaneceu, conseguiu chegar na terra abençoada, na terra que emanava leite e mel. Então, que essa palavra venha para você e que você também consiga chegar nessa terra, que eu consiga chegar, e que a gente não deixe nossos pensamentos, nossa comparação de Deus com o humano, achar que Deus também está agindo que nem humano, porque não tem nada a ver. Deus está em uma outra dimensão, Deus é muito superior a nós, nós somos pecadores, falhos, nós falhamos o tempo todo, mas Deus não falha conosco. Então tenha isso no seu coração, recebe essa palavra, que é uma palavra de bênção e de vitória para você. Amém? Hoje eu vim trazer essa rápida meditação para vocês, lembrando que amanhã também tem live. Na live de amanhã eu vou estar falando com vocês sobre como se sustentar no campo missionário, como você faz para sustentar no campo missionário, né, as alternativas que você tem, porque nem sempre você vai ter apoio da igreja, e o que você faz, o que você pode fazer para continuar fazendo a obra de Deus. E na sexta-feira, lembrando mais uma vez que tem a Wanda Machado é especialista em comunicação para igrejas e vai te ensinar a usar as redes sociais para fazer o seu trabalho de evangelização, pregar a palavra, trabalhar no YouTube, no Facebook,
Instagram, ou seja, ela vai ensinar você aí como você faz para evangelizar e crescer a obra de Deus para todo canto, fazer que nem eu, faz seu canal, faz a sua conta no Instagram, verdadeiramente leva a palavra de Deus, que nós estamos nos últimos tempos e Jesus quer salvar. Amém? Então, não esquece de deixar a sua curtida, o seu comentário é muito importante. Muito obrigada quem assistiu, obrigada. O Bruno está até o final aqui, isso aí, Bruno. E então, também depois eu vou passar lá no seu canal para dar uma olhada. Jovem abençoado, Bruno, que também tem o seu canal ali, está fazendo, prega a palavra de Deus. E Deus tem usado a vida dele. Às vezes, irmãos, a gente prega para uma pessoa, a gente prega para 10 pessoas que seja. Mas, assim, uma pessoa, a nossa vida pode transformar a vida de uma pessoa. Se a gente puder dar uma palavra que transforma a vida do outro, a gente já fez a obra de Deus e a gente mudou a vida de alguém por seguir e fazer a vontade de Deus. Então, é isso daí. Bom, vou ficando por aqui, então não se esqueçam, ficam ligados. Essa semana aqui, hoje eu atrasei um pouquinho, pode ser que eu atrase um pouquinho amanhã, estou ainda tentando me organizar aqui na localização para apresentar a live, mas na sexta-feira, lembrando que às 8 da noite aí no Brasil, a live da sexta-feira com a banda, ok? Então, graça e paz a todos. Um ótimo dia para vocês aí. Fiquem com o Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém?